Olá a todos os ouvintes, meu nome é Ana Clara, essa aqui é a Isabela, e somos estudantes da UFES e participantes do Laboratório Limes, Fronteiras Interdisciplinares da Antiguidade e suas Representações, coordenado pela professora doutora Elaine Ribeiro Leite. A nossa apresentação de hoje é um breve recorte de uma pesquisa em andamento sobre a oralidade no medievo e tem como título a literatura oral medieval e a problemática no estudo de suas fontes, a oposição entre os fabliaux e os sermões, né, dois gêneros literários medievais. Aqui, antes de começarmos, eu gostaria de levantar alguns pontos importantes sobre os quais a gente pretende dissertar ao longo dessa comunicação. O primeiro seria o entendimento do que é a literatura oral e como esse termo ele era utilizado, ele foi e está sendo utilizado. O segundo seria a hierarquia dentro das literaturas medievais, né? O que a gente vai chamar de literaturas medievais, levando em consideração a diferenciação entre o que era escrito e o que era falado, exemplificados pela oposição entre os fabliaux e os sermões. O terceiro seria a discussão da dicotomia real ou aparente entre o falado e o escrito, e até que ponto essa divisão se justifica. E, por último, seria a conexão entre a oralidade e uma cultura dita popular e carnavalesca. Começo aqui a minha apresentação falando um pouco sobre a tradição dos estudos literários. Por muito tempo, essa tradição ela privilegiou o texto escrito como a única fonte relevante para o entendimento de um determinado período, duvidando de que a oralidade tivesse um valor intrínseco e um caráter próprio, até como afirma o próprio Jacobson. Ponzunto, ele é um dos principais nomes dos estudos sobre a oralidade no medievo. Ele diz que é muito difícil crer que havia somente uma literatura medieval, visto que a produção no período ela não era carregada de signos e de significados iguais, já que além dessas diferenças regionais, dessas diferenças territoriais, a Idade Média representou um enorme período de tempo. Por isso aqui a gente opta por utilizar o termo literaturas medievais sempre no plural. Então, a forte influência dessa oralidade, da expressão vocal na transmissão do texto escrito, também faz com que muitos estudiosos questionem a existência de uma literatura medieval unificada e homogênea, como diz Macedo. E Badel vai acrescentar que no medievo, uma mesma narrativa podia ser designada de diferentes modos, possuir diferentes nomes, e o mesmo nome podia ser aplicado a diferentes narrativas. Então, as literaturas medievais, assim sendo, elas eram plurais e tinham os limites turvos e complexos de gênero e subgênero. Mas, aqui, em concordância com a Nora Scott, a gente vai partir da premissa de uma identificação de 4 correntes principais dentro dessas literaturas medievais, que seriam as canções de gesta, os romances, a poesia lírica e um quarto grupo que não é muito bem definido, mas que se apresenta em narrativas curtas e versificadas. O Ohm afirma que a escrita não pode recusar a oralidade, mas que, por outro lado, a expressão oral pode existir e, na maioria das vezes, realmente existiu, sem qualquer escrita, o que nos remete à herança, à ancestralidade e à importância da vocalidade por si só. Aqui, a gente acata a ideia do Zumthor, que prefere o termo vocalidade à oralidade, sendo que, para ele, a vocalidade é a historicidade de uma voz. Ou seja, enquanto a oralidade está mais relacionada a uma mera expressão oral, a vocalidade está relacionada a um conceito mais amplo. Enfim, muitas produções do medievo eram majoritariamente orais, mas quando se trata do estudo desse passado, não é possível fazer uma investigação direta, porque tudo que restou para a gente foi o reflexo das tradições orais na escrita. É de se questionar, portanto, será essa uma das razões pelas quais a tradição oral se encontra no lugar marginal, não legitimado e geralmente deslembrado quando se trata da investigação histórico-literária? A literatura como fonte histórica, na verdade, só começa a ser usada com mais frequência na década de 70, quando surge a história social e a revolução documental. Segundo o Duby, a história cultural se propõe a observar no passado, entre os movimentos de conjunto de uma civilização, os mecanismos de produção de objetos culturais. É justamente aqui, nesse lugar, que se insere a literatura. Podemos afirmar, portanto, que dentro do contexto medieval, as literaturas nos mostram representações não só do modus vivendi, mas também do pensamento e da visão de mundo que tinha o homem medieval. Aqui, quando a gente fala de representação, a gente leva em consideração um conceito do Chartier.
A crescente associação da literatura escrita com uma elite letrada aconteceu à medida em que as tradições populares foram se associando às classes de menor prestígio sociocultural, aos analfabetos. Isso revestiu a produção de conotações pejorativas e preconceituosas, talvez, como afirma Alcoforado, pelo equívoco de admitir a oralidade como improvisação, por desconhecimento do peso da tradição na recriação de um texto. O texto oral se encontra num lugar marginalizado também por conta da dificuldade de se determinar, na profundidade cronológica, a distância justa de onde considerar seu objeto, já que se encontra exposto a todo e qualquer tipo de interferência, como afirma o Zumthor. O Nono Júdice, por sua vez, afirma que a passagem da oralidade para a escrita determina uma alteração completa na perspectiva do texto. Na passagem para a escrita, a produção poética é repensada, já que a via oral prioriza um contexto enunciativo muito mais pragmático e performático do que propriamente literário. A transmissão do texto oral, portanto, se dá justamente durante esse momento da performance, ou seja, esse momento em que uma mensagem poética é ao mesmo tempo transmitida e percebida. Talvez seja essa uma das razões também pelas quais as literaturas orais ocupam um lugar marginal, porque se elas eram passadas pela voz, as produções poéticas medievais eram mutáveis. Os textos orais nunca eram os mesmos, porque as performances nunca eram as mesmas. Como observa o Zumthor, a vocalidade não está relacionada somente à expressão sonora, mas também a tudo aquilo que acontece no momento performático, ou seja, está relacionado ao tom de voz, às expressões, e como nenhuma dessas coisas é sempre igual, a performance também nunca era igual. São diversos os motivos que corroboram para a falta de autoritas da literatura oral. Quando ela é tratada como objeto de estudo, a oralidade não é frequentemente vista como o centro da discussão, mas ela é geralmente posta como oposição a alguma coisa. E essa alguma coisa geralmente é a literatura socialmente legitimada, ou seja, a literatura escrita. A própria configuração da sociedade medieval, caracterizada por uma camada letrada e por outra iletrada, reforça a marginalização da expressão oral, porque assim é comum relacionar os letrados aos textos escritos, já que eles eram os possuidores da autoridade, do saber. E aí, quando a gente faz isso, a gente relaciona automaticamente os letrados ao oposto. Então, é de se questionar, mas se a igreja, que era uma das instituições que legitimava a autoridade do gênero escrito, e se a igreja era a base do mundo medieval, como ela não conferiu autoritas ao que era próprio da vocalidade, já que ela utilizava muito da expressão oral? E aí fica muito claro que há uma hierarquia dentro do estudo da literatura, sendo que as literaturas escritas têm mais prestígio e a oral, as literaturas orais, nem tanto. Dentro do nosso enfoque de pesquisa, ou seja, justamente a oralidade, há uma outra hierarquia, que exclui e marginaliza certas tradições orais medievais e, assim, reconhece uma incapacidade de certos grupos sociais de se destacarem culturalmente em uma produção artística de qualidade. Mas, ao contrário disso, outros grupos encontram sua validação justamente dentro do eixo oral. Só que isso acontece porque eles já têm autoritas suficiente em outros campos. É justamente por isso, por eles já possuírem autoridade em outros âmbitos, que esses grupos são aprovados na performance. Como exemplo, nós trazemos os sermões. Os sermões eram discursos de cunho religioso que visavam, por meio da autoridade de quem falava, convencer os ouvintes de questões gerais da prática religiosa. Segundo pesquisadores do gênero, há um desacordo entre as apresentações orais e os registros escritos dos sermões. A pregação é sim um ato oral, mas os documentos que ficaram e que nos fornecem uma visão desses discursos apresentam só uma parte do que era dito do púlpito. Mas não se sabe como a adaptação ocorria. Será que os sermões eram primeiro escritos e depois transformados em discursos orais, ou eles eram primeiro vocalizados e depois passados para a escrita? Não se sabe. Mas, de uma forma ou de outra, o que se sabe é que havia um decoro esperado para adequação ao gênero. Em Sobre a Arte da Prédica, o monge Alain Devy define os sermões como apoiados na fé e na autoridade. Para ele, os sermões não deveriam apresentar características exageradas, ou seja, as veias teatrais deveriam ser postas de lado, porque, como afirma Maleval, essas veias teatrais servem mais para encantar os ouvidos do que para formar os espíritos.
ela segue dizendo que, assim, deveria haver cuidado com a voz, deveria haver cuidados com os gestos. Então, dessa forma, a pregação, ao utilizar da expressão oral, ela não utilizava de preceitos performáticos teatrais comumente esperados do gênero, mas ela utilizava de um outro tipo de perceptiva, a perceptiva contida. Ainda que o discurso fosse proferido sem muitos adornos, a pregação não possuía a ausência da performance. Ela só mostrava uma faceta diferente dela, até porque nenhum discurso oral pode ser ausentado da noção performática. Então, o preceptor, essa pessoa que pregava, repleto de autoridade por pertencer a essa camada da igreja e utilizando de preceitos retóricos em seu discurso, o que demonstrava erudição e concedia ainda mais autoritas a ele, essa pessoa tinha como função dar exemplo aos homens que escutavam, o que demonstrava a sua crença e sua sabedoria com compostura. E para isso, para ter compostura, ele não deveria utilizar de elementos da cultura performática marginalizada. Agora, se afastando, né, dessa literatura oficial da igreja, composta pelos sermões, pelos relatos geográficos, pelas litanias e hinos religiosos, a gente observa uma literatura marcada pela presença da lírica e do humor satírico nessas produções laicas do período. Essa literatura laica, ela foi uma resposta ao monopólio cultural da igreja, o que gerou, né, o que muitos historiadores defendem como a separação entre cultura erudita e cultura folclórica. A cultura erudita seria geralmente representada pela igreja, enquanto a cultura folclórica seria normalmente representada pelo laicado. Né? Posteriormente, ambas essas culturas elas acabariam se fundindo, né, utilizando de elementos umas das outras num processo simbiótico. Esse processo simbiótico fica conhecido lá na Idade Média Central como reação folclórica, na qual, segundo Hilário Franco Júnior, vai falar que, assim como nos séculos anteriores, ocorreu a clericalização de muitos elementos folclóricos, agora dava-se a folclorização de muitos elementos cristãos. É nesse momento que os gêneros literários que iam de encontro com essa lógica vigente, né, ligados a características satíricas, passam a ter mais destaque. E é aqui que se inserem os fabliaux. Os fabliaux são narrativas satíricas versificadas de caráter humorístico, erótico e paródico, e eram transmitidas de maneira oral pelos jograis, né, mas Duntor vai chamar eles de intérpretes. Né? Eles são caracterizados como um gênero literário francês e tiveram lá no século XIII seu apogeu. Os fabliaux, eles conseguem o seu efeito humorístico de diferentes formas, né? E dentre elas a paródia de dispositivos retóricos da época e a descrição escandalosamente obscena presente nas narrativas, né? Por meio de uma linguagem vulgar permeada por que Bakhtin vai chamar de um imaginário grotesco. Né? Ao contrário do que acontecia lá nos sermões, né, os quais, né, lá nos quais os preceptores eles se utilizavam dos preceitos retóricos em sua vantagem. Os fabliaux eles se inserem numa literatura contestatória, né, visto que se opõe à literatura oficial regrada pela instituição eclesiástica, isso colocado na divisão oficial folclórica, se insere no que a gente chama de uma literatura folclórica. Ao tratarmos dessa antinomia entre uma cultura oficial e uma cultura não oficial no discurso medieval, utilizamos uma definição estabelecida por Bakhtin. Nessa definição, segundo Bakhtin, a cultura oficial seria toda manifestação em relação às formas do culto sério e às cerimônias oficiais da igreja ou do estado feudal, já que a cultura não oficial seria tudo aquilo exterior à igreja e ao estado, o que é definido por Bakhtin como cultura popular. Porém, ao propor essa dicotomia pautada na oposição entre uma literacidade, né, aquilo escrito, e moralidade, aquilo falado, não se pode tomar o popular como um indício de uma irracionalidade ou de um primitivismo. Macedo, inclusive, defende que o que está em discussão aqui não é a inferioridade ou a superioridade da criação literária, mas sim a preservação da memória histórica. Então, para nós, essa memória histórica ela é fruto de uma cultura permeada pela oralidade em todos os seus âmbitos, não somente em manifestações que se opõem à cultura letrada oficial. Por isso, acreditamos ser um equívoco reduzir o aspecto oral somente a manifestações de cunho folclórico, visto que a vocalidade é observada em todos os âmbitos da sociedade medieval, né? De forma maior ou menor acentuada. Concluímos aqui, portanto, que a oralidade ele estava presente em muitos âmbitos da cultura medieval, não somente na expressão ficcional, artística e jocosa relacionada ao divertimento,
uma vez que a configuração sociopolítica do medievo se ajustava em torno do uso da voz. Né? Ainda que algumas formas de expressões orais tenham chegado até nós, justamente porque foram perpassadas para o papel, sabe-se que a versão escrita das performances ela não recupera em sua totalidade o que era feito na época. Defendemos aqui a ideia de que grande parte do estudo medieval deve se basear na oralidade, pois as fronteiras entre o que era vocal e o que era escrito do período são muito turvas e muitas vezes acabam se fundindo, o que configura, sim, na imensa importância dos estudos relacionados à voz nesse período. Né? Concluo nossa apresentação. Aqui são nossas referências. Muito obrigada. Obrigada, gente.